Mas antes a gente tem que botar o que disse o presidente Lula sobre tudo que aconteceu nesta terça-feira. O presidente relembrou hoje que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceram ao presidente norte-americano Donald Trump quando os Estados Unidos anunciaram tarifas contra as importações brasileiras no ano passado. No dia que ele taxou, eu vou dizer o que fez os meninos do Bolsonaro. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou. Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo. Queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros. Bom, quem acompanha os bastidores dessa reação do governo são os analistas de política Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, começa com você que está aí no nosso estúdio em Brasília. Boa noite. O presidente falou muito sobre uma possível influência de Flávio e de Eduardo Bolsonaro nessa ameaça de um novo tarifaço. Ele insistiu muito nessa possibilidade. É isso, Márcio. Boa noite para você, Caio, e a todos que estão aqui conosco hoje. Márcio, houve um alinhamento desde cedo sobre essa reação do governo em relação a essa proposta de novo tarifaço aos produtos brasileiros. Nas declarações públicas do presidente Lula, fica muito claro ele mirando os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em especial Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. E aí ele chamou Flávio de imbecil, em outros momentos ele fala que os filhos de Bolsonaro são pior que ele e chama também de traidores, vendilhões da pátria, enfim, ele desfilou ali uma série de críticas aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em especial Flávio Bolsonaro, como eu estava mencionando. E, Márcio, o que a gente acompanhou ao longo do dia, como eu estava dizendo, esse alinhamento nessa crítica a Flávio Bolsonaro. Por quê? Embora tenha toda a questão técnica a ser resolvida pelo governo, é também uma questão eleitoral. É basicamente o presidente Lula reforçando esse discurso de que a família Bolsonaro age nos Estados Unidos contra o Brasil, seguindo aquela linha de que o presidente já vinha adotando desde a semana passada, quando foram classificadas as facções brasileiras como organizações terroristas. Márcio, você vê um alinhamento quando o vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com 2 ministros, deram declarações hoje, também fazendo críticas muito duras. Eles falaram das questões técnicas, mas, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que costuma ser um pouco mais cauteloso com as palavras, chamou os filhos de Jair Bolsonaro de falsos patriotas. Então, isso fica muito claro. E houve uma reunião de emergência com a participação do ministro da Secretaria Especial de Comunicação, Sidônio Palmeira, que é o responsável por esse alinhamento e alinhar todo esse discurso que vai ser usado nas redes sociais. E também, claro, nos discursos das autoridades que vão fazer a defesa aqui no Brasil, né, contra a medida dos Estados Unidos e em defesa do PIX, que o presidente volta a citar, se tratar dessa ameaça e, claro, hoje também citado nesse parecer dos Estados Unidos. Bem, Márcio, além disso, o PT, por sua vez, aproveitou essa nova proposta de tarifa aos Estados Unidos para tentar emplacar o que eles chamam de tariflávio, que é basicamente juntar ali o tarifaço ao Flávio Bolsonaro, basicamente numa reedição do que eles estavam fazendo com o Bolsomaster. A ideia, nesse caso, é insistir nessa ideia para atrelar o tarifaço a Flávio Bolsonaro, colocar a culpa nele se eventualmente, de fato, essas tarifas forem aplicadas. Márcio. E Caio, boa noite para você também. Nas falas de hoje e na nota divulgada pelo Palácio do Planalto, ficou muito claro como o governo citou muito os Bolsonaros, especialmente Eduardo e Flávio Bolsonaro, mas poupou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, Caio? Isso, boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Não só poupou o presidente Donald Trump dentro de uma estratégia. Ali dentro do governo, Márcio, teve uma avaliação se vai pelo caminho da política ou pelo caminho da diplomacia. E a opção foi ali
por dar uma resposta política nesta largada, justamente tendo em vista o componente eleitoral identificado pelo Palácio do Planalto e o potencial de conseguir faturar, vamos dizer assim, politicamente dentro da política doméstica brasileira. Por isso que houve uma menção de quase de todas as autoridades do governo aos Bolsonaro, à família Bolsonaro. Isso vale desde o presidente da República até o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também cita a família Bolsonaro, dizendo que a família Bolsonaro é contra o PIX, até também o próprio o ministro do MDIC, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, todo mundo tratando essa questão, pelo menos nessa largada, muito mais como um comitê de campanha à reeleição, do que como uma sede do executivo e uma sede da diplomacia brasileira. A reação foi uma reação de campanha, não foi uma reação de Estado, pelo menos agora. E poupando o presidente Donald Trump, porque tem um mês aí até essa tarifa ser aplicada, né, até o dia 15 de julho, tem já uma mobilização toda do setor privado, que a gente vai falar sobre isso, mas tem uma expectativa de ter uma negociação, sim, direta com o presidente Donald Trump, com quem o governo acredita que estabeleceu uma relação. Então é como se separasse, né? Deixa a negociação comercial diplomática para um segundo momento, mas nesta largada vamos tratar como uma reação de campanha, de uma campanha à reeleição, mirando o principal adversário. E pelos dados agora há pouco já coletados pela campanha petista, houve sim a percepção de que isso pegou, de que o dia, né, no fim das contas, o governo e o Partido dos Trabalhadores conseguiram faturar politicamente com esse episódio, ao colar esse novo tarifaço, embora ainda não aplicado, mas já recomendado, à principal campanha adversária do Flávio Bolsonaro.